episódio totalmente diferente. Hoje é dia especial, hoje é o Natal. E eu não trouxe nenhum convidado especial, porque eu me considero especial demais também, então estarei aqui para falar com vocês. Nós vamos fazer um episódio um pouco diferente. Eu recebo diversas perguntas ao longo do ano aí, e eu separei algumas das perguntas para a gente bater um papo, para a gente conversar e para eu falar sobre elas. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o espírito, né? Que é o dia de hoje, o renascimento, e te convidar para trazer uma nova oportunidade para tua vida, para ser você, para ser feliz, para enfrentar todos os seus problemas de forma leve a partir de agora, porque você tem uma nova oportunidade de renascer a partir do dia de hoje, né? Então, o que eu gostaria muito de todo esse momento que a gente bater papo aqui, que você entendesse que autocuidado é a chave para qualquer coisa na vida. Para a gente bater um papo gostoso, legal e que eu tenho certeza que vai te ajudar, e para você também me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas, se inscreva, compartilha, curta esse vídeo para eu entender que esse conteúdo é relevante e para que mais pessoas tenham acesso a ele, combinado? Bom, eu separei algumas perguntas aqui, né? Muitas pessoas me perguntam sobre a jornada do autoconhecimento. O que que seria a jornada do autoconhecimento? E eu comecei por ela porque eu acredito que o primeiro pilar para que a gente consiga fazer aí um novo ano, um 2024, cheio de coisas boas, é você começar por você. Qualquer área da sua vida que você trabalhar a partir de agora, que você deseja resultado, né? Ela vai ter maior resultado se você começar se conhecendo. Luana, você sugere começar pelo desenvolvimento pessoal? Eu digo que ele é a base para qualquer outra área da nossa vida. Mas quando a gente para cuidar de quem nós somos, nos conhecermos, nós temos resultados extraordinários em todas as outras áreas da nossa vida também. Então, meu convite para você é que você aprenda e que coloque a partir de agora como missão se conhecer. Conhecer um pouquinho sobre você, conhecer quem você é. Talvez você não saiba quais são as suas feridas de forma tão clara. Por que que as feridas acontecem como estão acontecendo? Por que que as suas dores, os seus problemas chegam na tua vida da forma que está chegando? E tá chegando porque tem algo a te ensinar. Tá chegando até você porque você precisa aprender algo. Todos os desafios que chegam até você é para te manter vivendo a tua vida, é para te fortalecer, é para te fazer crescer. Quando uma criança é muito pequenininha e ela tá ali no desafio de aprender a andar, os tombos que ela leva é para fazer com que ela aprenda. Então, os nossos desafios, à medida que a gente vai crescendo, também eles aparecem para que a gente aprenda algo. O primeiro ponto dentro do autoconhecimento é esteja aberto a aprender. Aprender sobre coisas boas e coisas ruins. A gente quer sempre aprender, adquirir conhecimento sobre coisas boas, né? Sobre coisas que vão nos fazer evoluir. Mas se eu te contar que nós só vamos evoluir quando de fato a gente parar para olhar para as nossas dores e aprender, estar aberto a aprender sobre elas, a conhecer mais sobre elas. Dizia um autor que eu amo, né, que é Jung, ele dizia que onde existe luz, existe sombra. E a gente precisa olhar para a nossa luz e entender que, à medida que ela clareia o nosso espaço, em alguns pontinhos desse espaço também existirão sombras. E essas sombras precisam ser cuidadas. É esse o meu convite, certo? Autoconhecimento é a base para todas as coisas. E quando a gente compartilha sobre esse processo, quando a gente busca se conhecer mais, olhar para quem nós somos, nós podemos fortalecer outras áreas da nossa vida. Meu convite, quando eu falo de autoconhecimento, estou fazendo vários convites para vocês hoje, né? Espero que vocês anotem tudo isso e pratiquem a partir de amanhã. Não precisa nem esperar 2024 chegar. A partir de amanhã, que é dia 26, para que você aplique isso mesmo. E o meu convite é que você olhe para as tuas dores, para as coisas que estão te incomodando nesse momento e perceba o quão humano elas te tornam. O quão humano as tuas feridas estão fazendo com que você se torne. Mas quando você se torna uma pessoa resistente a olhar para essas dores, quando você se torna uma pessoa sem acesso,
você se desaproxima do teu lado humano e você não se torna a imagem e semelhança daquele que te deu a vida, né. E eu não tô nem falando dos nossos pais, eu tô falando do nosso criador, independente da religião que você tenha, independente, do que você acredita, mas a gente chegou aqui no mundo por um motivo. Você não veio à toa, você veio para uma missão, você veio para um propósito, você acorda todos os dias com um objetivo, talvez você não tenha clareza, mas que se parar para pensar, você vai conseguir ter clareza de qual é o teu objetivo e teu propósito. E eu penso que os nossos objetivos e os nossos propósitos, eles estão totalmente conectados. Outra pergunta que sempre me fazem é: qual é a diferença de missão e propósito? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Missão é aquilo que a gente carrega, é aquilo que a gente vai fazer com louvor. O que eu tô fazendo aqui é a minha missão. Eu tô aqui com uma missão de compartilhar sobre saúde mental, sobre ajudar pessoas a se tornarem emocionalmente fortes. Essa é a minha missão. Qual é o meu propósito? O meu propósito é o motivo que me faz aceitar essa jornada desafiadora para estar aqui. O meu propósito é me tornar cada vez mais imagem e semelhança daquele que me criou. O meu propósito é dar o meu melhor dentro da minha missão. O meu propósito é buscar a melhor versão da Luana todos os dias. A diferença é que a missão é aquilo que eu agarro para fazer e propósito é aquilo que eu faço com excelência, é aquilo que eu dou o melhor. Propósito é uma redescoberta. Por isso que ele está totalmente conectado com o autoconhecimento. Todas as vezes que eu me conheço um pouquinho mais clareza do meu propósito eu tenho. Propósito tem a ver com você se tornar um ser humano melhor, com você decidir, escolher ser alguém muito melhor. Esse é um primeiro campo quando a gente fala de propósito e missão. E a missão? A missão é você entrar em ação sobre aquilo que você tomou como decisão. Ah, agora que eu sei que eu sou melhor nisso, então eu preciso colocar em prova, eu preciso colocar isso no compartilhar com as pessoas. Quando eu compartilho, aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim, aquilo que eu tenho de mais conhecimento, aquilo que eu sei fazer de bom, eu estou entregando para o próximo a minha missão de vida. Eu estou cumprindo a minha vida seguindo a minha missão, seguindo aquilo que de fato eu vim fazer. Como é que eu descubro, Luana? Então, o que que eu vim fazer no mundo? Olha para tua história. A maioria das pessoas recusam a história, recusam quem são. Eu, às vezes, recuso o pai que eu tive, a mãe que eu tive, a família que eu tenho, o irmão que eu tenho, a falta de comunicação, mas eu não paro para pensar, não paro para prestar atenção que eu tenho pessoas que passam pela minha vida com a missão de me ensinar algo, com a intenção de me ensinar algo. Ninguém passa por você em vão, em branco. Nem o caixa de supermercado passa em branco. O dia que você chega num supermercado, que você vai comprar algo e o caixa não olha para tua cara e não sorri para você, você vai sair de lá muito mais entristecido do que aquele caixa que te cumprimenta, que fala: "Oi, bom dia, como que eu posso te ajudar? Algo mais? Quantas sacolas você quer?" Então, quando você se depara com pessoas na vida que estão cheias de energia, talvez a única função daquela correlação que você está tendo naquele momento com ela seja te recarregar de energia, seja fazer com que você pense se você está com a mesma energia que ela e está entregando para o outro o melhor que você pode ter. E a gente faz isso de forma tão automática, sem perceber, porque a vida é automática. A vida, ela se tornou automática. E estar no modo automático não é necessariamente ruim, desde que a gente saiba usar esse lado automático para fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, imagina se todos os dias eu precisasse pensar de forma clara, e planejar e aprender sobre como escovar os meus dentes. Não é mais fácil? Eu já sei onde está a pasta. E é interessante que quando a gente muda de lugar alguma coisa na nossa casa, a gente fica piradinho, né? É sobre isso, porque a gente tá quando a gente muda de lugar, a gente está recebendo um convite a ter um novo conhecimento, a buscar a nova forma de como estar as coisas. Agora, quando as coisas estão no mesmo lugar, elas entram no piloto automático e não é necessariamente ruim, porque quando eu consigo trazer aquele conhecimento que eu fui adquirir, que eu fui buscar,
de uma forma automática de ser quando eu consigo trazer um hábito saudável. E esse hábito passa a ser automático na minha vida, maravilhoso. Quando que o automático é ruim? Quando eu me desconecto de mim, quando eu coloco esse automático em hábitos que vão mais me atrapalhar do que melhorar a minha vida. Quando eu trago para minha vida escovo o dente de qualquer jeito, sabe? Ah, escovei rápido, nem passei a pasta direito, já tô escovando o dente, vou cuspir. Daqui a pouco, lá na frente, eu vou ver as consequências de tudo isso, né? Óbvio que se fosse só escovar o dente a vida, seria muito mais fácil. Mas a gente funciona assim em todas as coisas, em todas as nossas ações. Um exemplo disso, tua vida profissional. Quando você escolheu estar onde você está, é bem possível que você estivesse cheio de energia, porque é um emprego novo, é novo, você está conhecendo, você está buscando. Com o tempo, você vai se acomodando com as tarefas e você vai perdendo a tua produtividade, a tua proatividade, a tua auto-performance dentro do teu trabalho. Automaticamente, você perde a performance da tua entrega. E aí, o que que acontece? Tudo se torna ruim, teu chefe se torna ruim. Se você é um empreendedor, você percebe que as coisas já não dão certo como davam. Se você é uma pessoa que trabalha como CLT, você começa a ficar desgostoso do teu salário, dos teus amigos, teus colegas ali de trabalho, você começa a achar, nossa, estou trabalhando mais do que eu mereço, do que eu devia, do que eu sou pago, e você começa a reclamar, a colocar um ponto que também vem muitas perguntas para mim sobre isso, que é a reclamação. O que que é uma reclamação da vida? Reclamar é pedir com força 2 vezes. E eu não reclamo sobre coisas boas, eu reclamo sobre coisas ruins. Todas as vezes que eu re 2 clamo, clamar, pedir com força. Todas as vezes que eu reclamo sobre algo na minha vida, eu estou pedindo com força aquilo. Por que que eu não reclamo de uma coisa positiva, né? Por que que eu não falo de coisas reclamando de coisas boas? Eu só reclamo de coisas ruins. Por que que isso acontece na nossa vida? E o que eu vejo que a maioria das pessoas reclamam de forma tão automática que elas nem percebem. A gente vive se tornando um reclamão. Sabe aquelas pessoas ranzinhas que vão ficando reclamonas, reclamonas, reclamonas? Eu me dei conta que eu estava fazendo algo muito parecido com isso esses dias. Eu estava chamando a atenção de uma funcionária, chamando sempre pelas mesmas coisas. E eu estava muito cansada já de fazer isso. E por que que eu tô dividindo isso com vocês? Porque até para isso, o que que eu percebi? Talvez ela só tivesse precisando de um momento em que eu sentasse ao lado dela e falasse com mais clareza o que ela precisa ouvir. Que ela tá fazendo errado, ou que o que ela tá fazendo errado, se ela não sabe fazer certo, então eu precisava estar lá, disposta a ajudá-la, mostrar como eu gostaria que fizesse. Mas não, era mais fácil para mim reclamar que ela não estava fazendo certo e alegar, justificar que eu não tinha tempo para ensiná-la, não é? É assim que a grande maioria das pessoas, elas vão resolvendo os problemas. A gente vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois, vai procrastinando, vai resolvendo como dá, e a gente vai acreditando que as pessoas têm bola de cristal para adivinhar exatamente o que a gente quer. E quando a gente passa a pensar que as pessoas podem ter bola de cristal e tentar adivinhar tudo que a gente quer, a gente mais se desaproxima de quem somos, mais se desaproxima da semelhança daquele que nos criou, de Deus, do que nos aproximamos do que a gente pode fazer de melhor, do que a gente pode ser de melhor. Então, o meu convite novamente para você é buscar por autoconhecimento. É compreender quem você é, entender suas fraquezas, entender onde você precisa melhorar, abandonar aquelas coisas que a gente fica amarrado, sabe? Aquelas crenças que vieram trazendo ao longo da nossa infância, de que a gente é assim, de que a gente é assado. Eu andei por muito tempo da minha vida com a crença de que eu precisava ser boa o tempo todo. Eu cresci num ambiente onde eu precisava tirar 10. Eu contei em outros lugares, talvez até aqui no podcast, em outros episódios com outros colegas, mas eu tive uma família que me cobrava muito a ser 10. E eu ficava de castigo. Eu era ainda muito criança e eu lembro que a minha avó me deixou de castigo. As crianças todas jogando bets na rua.
e eu ficando, olhando pela janela do quarto, estudando, porque eu tinha tirado 9,8. E um monte daquelas crianças que estavam jogando tinha tirado 5, 6, 7, e as mães deixavam elas estar na rua. E aquilo ficou tão marcado pra mim que, poxa vida, se eu não for boa o suficiente, eu preciso ser punida. E eu vim com essa crença, eu cresci com essa crença de que precisava ser boa, ser boa, ser boa. E eu carregava o mundo nas costas na tentativa e na justificativa de que esse era o sentido de ser boa. O que que acontece? A gente vai desencadeando aí, carregando uma série de problemas emocionais. E talvez esse seja um convite para você olhar para a tua vida agora e prestar atenção quais tipos de crenças você trouxe lá da tua infância. Você trouxe do convívio que você teve, das cobranças que você teve, da forma que as pessoas, que seus pais, seus avós, sua família se relacionava com você. Então, para pensar agora. O que que é teu em tudo isso aí que você está carregando? O que que de fato é seu? O que que você quer para você, quer continuar e o que que você pode abandonar a partir de hoje? O que que você pode abrir mão e dizer assim, eu não vou mais fazer isso por mim, pela minha saúde mental, pela minha saúde física, pela minha integridade, pela minha família. E eu não estarei desonrando a minha família a partir do momento que eu digo assim, não, eu não preciso ser 10 em tudo. Eu tirei um peso das costas da minha filha com a cobrança que eu tive, porque automaticamente eu aprendi que eu precisava ser 10. E ao mesmo tempo, quando eu tive a minha filha, minha primogênita, né? A Júlia, beijo inclusive para ela, ela gravou um episódio comigo esse ano. Se vocês não assistiram ainda, corre assistir, porque tá aí no canal. Sobre relação mãe e filha, então maravilhoso. Ela contou um pouquinho de algo que a gente estava passando naquele momento, foi lindo. E eu tirei esse peso de ter que cobrar ela que ela fosse perfeita, porque eu também não sou perfeita, mas eu fui ensinada que eu deveria ser. Então, você percebe que as crenças que você traz ao longo da tua vida, que as coisas que as pessoas te ensinam, porque tudo que você sabe hoje, exatamente tudo que você sabe hoje, alguém te ensinou. Seja através de um livro, seja através de uma televisão que você assistiu, seja através de uma conversa com alguém, seja através da referência que você teve de alguém olhando um comportamento, uma ação, uma atitude. Tudo que você sabe veio através de alguém. E esse tudo que você sabe, nem tudo é teu. Nem tudo precisa estar aí na tua vida. E quando você se desapegar disso, você vai perceber que tua vida vai ficar muito mais leve. Eu honro e, de verdade, eu agradeço os meus avós, os meus pais, por terem me cobrado tanto, por terem me pressionado tanto a ser boa. Talvez se eles não tivessem feito isso, eu nem aqui estaria, nem aqui falando com você estaria. Eu nunca olharia para o meu talento, eu nunca olharia para aquilo que eu sou boa de verdade, eu nunca faria o que eu estou fazendo. Então, eu precisei passar por isso para entender muitas coisas. E talvez você precise passar por o que você está passando agora para você entender lá na frente outras coisas. Agora, o ponto é, que tipo de crenças eu quero carregar para mim? Eu preciso sim ser boa, mas numa dosagem que não interfira na minha saúde mental, na minha saúde física, na minha integridade e principalmente naquilo que vai me tornar a melhor versão de mim mesma. Não dá para eu ser boa em tudo, mas às vezes se eu fazer um esforço maior para ser boa na minha vida profissional, eu vou estar ajudando mais pessoas e se isso faz sentido para mim, maravilha. É aí que eu preciso colocar energia. Ao contrário também acontece, né. Se eu tô me dedicando muito como mãe, e me dedicar como mãe, entenda uma coisa, todas as vezes que você se dedica a algo, não espera retribuição, não espere que as pessoas compartilhem da mesma desejo e da mesma energia que você está compartilhando. Não espere que os seus filhos reconheçam isso lá na frente. Se você está fazendo o melhor que você pode por eles hoje, não jogue isso na cara. Olha, larguei minha vida toda para cuidar de você como mãe, e olha só o que você está fazendo. Hoje você está casando, hoje você está querendo viajar o mundo e eu vou ficar aqui. Não, não, não cobre. Foi você que tomou essa decisão. Foi você que escolheu ser melhor que você podia ser dessa forma. E isso me faz pensar em outras das perguntas que eu sempre recebo, que tem a ver com nada é para sempre. Talvez você esteja numa fase em que você precise mesmo se dedicar a seus filhos, se dedicar com estado de presença, com qualidade, com tempo. Talvez você esteja num momento da tua vida em que você precisa fazer dinheiro e aí você precisa se dedicar mais ao seu trabalho. Talvez você esteja num momento da tua vida em que você precisa fazer, sei lá, mais amizade, você precisa se dedicar à sua vida social, mas não vai ser sempre assim.
Não vai ser sempre assim. Eu já passei pelos piores problemas da vida, da vida. Já compartilhei em outros momentos, né? E eu vejo que ele não determina quem eu sou hoje e ele não durou para sempre. Não dura para sempre. Assim como a minha tristeza não vai durar para todo sempre, a minha felicidade também não. Isso significa que você precisa estar aberto para os momentos de mais tensão, os momentos em que você se sente triste, se sente incomodado. Por que é que você se sente? E se você se sente triste em algum momento, é porque algo está querendo te ensinar. Agora, se você se sente feliz, compartilhe dessa felicidade, traga essa felicidade. Ajude pessoas que estão menos felizes que você a também serem felizes. Nós não podemos ser tão egoístas a ponto de achar que a felicidade precisa ser só pra gente. O carro novo precisa ser só pra gente, a casa nova precisa ser só pra gente. Nós precisamos e podemos ajudar pessoas a construir, a conquistar o que elas também merecem. Isso vai te tornar um ser humano melhor. Isso vai fazer com que você consiga cada vez mais se sentir realizado, pleno e satisfeito. Por que que eu tô te falando isso? Eu recebo muitas pessoas em atendimento clínico e nos últimos tempos eu recebi muitas pessoas com muito dinheiro em estado depressivo deplorável. E aí eu comecei a entender que não era o dinheiro que ia fazer a felicidade, embora ele seja extremamente importante. O dinheiro ele não compra felicidade, mas ele te faz pagar um bom médico, ele te faz ter saúde, ele te faz ter saúde, não, em termos, né? Buscar por uma melhor qualidade na saúde, ele te faz fazer uma série de coisas. Mas não era aquilo. Por que que eu tô falando do dinheiro? Porque por muito tempo ele foi o meu objetivo de vida. Eu preciso fazer isso para conquistar, conquistar. E a gente só vai ter sentido de verdade quando a gente conquistar algo que é primordial. E eu não tô falando aqui de conquistar coisas, eu tô falando aqui de conquistar você. De você aprender a se conquistar, de você aprender a gostar de quem você é. De você aprender a se perdoar quando você se torna uma pessoa mais egoísta, quando você se torna uma pessoa mesquinha, porque você também se torna. Em algumas fases da sua vida, isso vai acontecer. É fato. Não dá para fugir disso. Não dá para dizer que você nunca vai sentir um nível de ansiedade, não dá para dizer que você nunca vai se sentir triste. Em algum momento da tua vida, se não aconteceu ainda, você vai perder. Você vai perder pessoas, você vai perder coisas, você vai perder emprego. E aí, o que que sobra de tudo isso? Por isso que o que eu tô te fazendo refletir, te convidando a refletir agora é o que é teu de tudo isso que chega até você? O que é teu do trabalho que você escolheu viver? O que é teu da família que você resolveu construir? O que é teu da relação que você tem com seus filhos? Que na verdade deveriam ser seu, porque saiu de você, né? Né? Você saiu, seu filho saiu de você, é seu, não, mas ele é do mundo, uma hora ele vai crescer. A única coisa que você pode fazer por ele é ser o melhor pai, melhor mãe que você pode ser. É ter estado de presença, não é estar presente, mas ter estado de presença. Isso significa que muitas vezes, sentar e assistir aquele desenho chato que você não tem paciência de assistir. É pular amarelinha, você acha que já não tem mais idade para fazer. É entrar numa piscina, num rio, onde é que você queira, para ver o teu filho mergulhar pela primeira vez. É ensinar coisas que você aprendeu, mas também permitir que ele seja ele, na intensidade que ele veio no mundo para ser. Olha que doido isso, né? É, e aqui, quando a gente olha para todas as áreas da vida, a gente não pode ser hipócrita de pensar que elas não se conectam. Óbvio que elas se conectam. Mas óbvio também que a gente não vai ser boa em todas as áreas o tempo todo. Se eu tô aqui agora, neste exato momento, cuidando da minha vida profissional, porque o que eu tô fazendo aqui tem muito a ver e tá relacionado com a minha missão de vida, mas tem tudo a ver com a minha profissão, porque é isso que eu faço. Eu não tô sendo a melhor mãe que eu poderia ser, mas eu sei e dei o suporte necessário para que os meus filhos ficassem em casa e eu conseguisse estar aqui gravando para vocês. Eu não vou conseguir ser boa, sei lá, na minha vida profissional o tempo todo, 100% do tempo, se eu tô me sentindo cansada, se eu tô me sentindo esgotada, se eu tô me sentindo com uma necessidade de ter um tempo para mim. Por isso a importância da gente ter pausas na vida. Uma outra pergunta importantíssima. Pausar não tem nada a ver com desistir.
Pausar muitas vezes tem a ver com alinhar ou realinhar, organizar ou reorganizar. Tem a ver com ter momento para refletir sobre se aquilo faz ou não faz sentido para você. E eu volto a falar sobre algo que eu falei algum momento ali atrás, que nem tudo vai durar para sempre, a tua felicidade não dura para sempre, nada dura para sempre, o teu problema não vai durar para sempre. Então hoje pode ser que você tenha acordado bem ou mal, não sei. Amanhã pode ser um outro dia, outros desafios ou outras superações que você venha enfrentar. Esteja aberto a tudo isso. E quanto mais você se conhecer, eu tenho certeza que enfrentar estes momentos vão ser fichinha perto de todos os desafios que podem vir quando você não se conhece, quando você não está aberto a ser você. As pessoas falam, seja você, mas ficam aí cagando regra que a gente não pode fazer o que a gente quer. Um exemplo disso. Seja você. Ah, eu gosto de mini saia, mas se eu usar mini saia, eu andar na rua, eu sou, né, aquele nome que todo mundo sabe. Ah, se eu usar, eu sou mãe, não posso fazer isso. Caramba, se te faz bem, você precisa, mas você precisa ter também eh, em paralelo à decisão de ser você, ter discernimento, que em alguns espaços a gente vai poder ser a gente com excelência. Em outros ambientes, talvez você não possa ser você com excelência. Talvez seja um ambiente em que você vai estar mais para observar do que para falar. Então, essa característica que você às vezes se determina, né? Diz assim, mas eu sou falante, eu sou assim, eu sou assado. Olha só a crença que você está colocando para você. Você é o que você quiser ser, o que você quiser ser. E essa verdade nunca se tornou tão verdade na minha vida a ponto de entender que o controle sobre quem eu sou está na minha mão. Então, eu sou alguém que precisa dar bronca em alguns momentos? Claro, na relação com os meus filhos, na relação com os meus funcionários, na relação, enfim, eu preciso. Eu sou alguém calma também? Sou. Outra verdade que eu escutei uma vida inteira e era uma crença em que a Luana é muito brava, a Luana é muito briguenta. Eu cresci ouvindo isso, né? Porque eu sempre fui muito justiceira, muito. Fazia justiça acontecer, as pessoas querendo ou não querendo. Então, eu via coisas que na minha percepção eram injustas e eu tentava resolver esses problemas. E aí, às vezes, não era nem da minha competência e eu fazia um problema muito maior, né? E coisas que. Sabe aquele que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Então, eu era daquela que metia a colher em tudo, em qualquer coisa, e aí eu acabava sempre me ferrando. Mas por que que eu tô fazendo esse convite pra você? Porque eu cresci ouvindo em que eu era a pessoa que precisava resolver esse tipo de coisa, em que eu era a briguenta, inclusive até hoje, sem perceber, muitas das pessoas chegam até mim para que eu resolva problemas que na verdade são delas e que elas precisam. Não, sem, sem hipocrisia agora, eu não tô dizendo isso relacionado à clínica, mas pensando bem, até a clínica, porque quando a pessoa vem buscar um atendimento psicoterapêutico, ela vem com a intenção de que eu vou resolver o problema dela. Se eu falar pra você que nem na clínica eu resolvo o problema das pessoas, porque na verdade quem tem que resolver é elas. A única coisa que eu faço é acender a luz para que elas vejam as possibilidades para resolver os problemas que elas têm. Isso não significa que a Luana vai resolver, mas que eu vou dar a chance dela ter mais clareza para resolver. Olha, pensando nisso, até tive um insight aqui agora, falando isso com vocês. O ponto é, nós não vamos ser salvadores da pátria, nós não vamos salvar todo mundo. Mas quando nós decidimos dar o melhor que a gente pode dar, fazer o melhor que a gente pode fazer, ser a melhor versão que a gente pode ter, independente daquilo que a gente está recebendo, a gente consegue se conectar com um lado que talvez você não conseguiria se conectar se você estivesse ali esperando as coisas acontecerem, se você estivesse ali conectado com aquilo que as pessoas dizem que você é ou que você foi, enfim. Tem uma verdade, eu escutei Cortella falando esses dias, eu acho que foi essa semana. Cortella falou assim: o que mais me faz temer é quando eu vejo uma pessoa depois de um ano de ter visto e ela me diz: você tá igualzinho. Que nhaca eu fiz na minha vida se eu continuar e permanecer sendo igualzinho que eu fui ontem.
né? Se eu tenho a possibilidade de mudar, esse talvez seja o pior fracasso do ser humano, é ser o mesmo que foi ontem. E aí trazer essa verdade de que você é assim o tempo todo vai te fazer fracassar o tempo inteiro. Por isso que nós somos moldáveis, nós somos como se fôssemos camaleão, nós deveríamos ser pelo menos. Entrar num ambiente, eu posso ser o que eu quiser ser aqui. Aqui eu tenho o direito de falar e eu sei que eu vou ser compreendida. Às vezes eu vou entrar num ambiente onde eu vou falar algumas verdades que eu tenho vontade, mas que eu não vou ser compreendida, porque o ambiente não está preparado, as pessoas não estão preparadas. E será que eu tenho esse discernimento para reconhecer que mesmo assim eu não me perdi da minha essência? Eu simplesmente me moldei. Eu estive numa posição em que eu precisava entrar, que é também de observadora, que é também observando quem a Luana é. Então, o meu convite é que você entenda qual é o ambiente que você tá, qual é a posição e qual é o papel, a habilidade que você precisa assumir para resolver o que precisa ser resolvido nesse momento. Aquilo que precisa ser resolvido, muitas vezes só depende de você, não depende de outras pessoas. E vamos entrar num último teminha aqui, uma última questão que sempre me traz é que sim, eu acredito que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Por tudo que acontece na nossa vida. E eu vou contar uma historinha para vocês, vou falar algo do que eu acredito, que é o seguinte: você nasce e você não nasce já responsável sobre todas as coisas. Não é assim. A gente nasce e por algum motivo a gente tem o pai e a mãe que são os nossos pais, sejam bons ou não, seja um pai ausente ou presente, seja uma mãe ausente ou presente, sejam pais omissos de necessidades básicas, no caso carinho, atenção, cuidado, ou sejam pais super protetores, super que também não vão te permitir crescer. Ou sejam pais equilibrados, que vão entender a dose certa de dar e receber. Enfim, independente do pai e da mãe que você teve até aqui, eles foram seus pais, eles vieram para te ensinar algo. Talvez um comportamento mais egoísta, talvez um comportamento mais de, sabe, tentador de salvar tudo. Enfim, você vai aprender algo nessa relação. E você vai crescer. Você vai crescendo, eles vão fazendo por você. Você precisa desses pais ou desses responsáveis que vão cuidar da tua vida até aí. Você vai precisar dessas pessoas. Você vai precisar de pessoas. E aí já tem um aprendizado gigantesco. Que nas nossas maiores vulnerabilidades, maiores aberturas à vulnerabilidade, porque quando a gente é criança, é o momento da nossa vida, é a fase da nossa vida em que a gente está mais aberto, vulneravelmente falando, mas que a gente também está mais exposto a crescimento, na fase da infância, a gente vai precisar de pessoas. E essas pessoas, de alguma forma, vão contaminar, pelo bem ou pelo mal, a nossa vida. Elas vão trazer muito da verdade delas para nossa vida. Elas vão trazer muito das coisas que elas viveram. Elas vão trazer muito das ideias que elas têm, das coisas que elas gostam. E isso, de alguma forma, vai interferir até um certo momento. Eu cheguei na fase da adolescência. Nessa fase, eu vou tá dentro de um ponto que a gente chama que é o ponto principal do ponto de equilíbrio. Na psicologia, a gente diz sobre isso, que é onde eu tô conectada com a verdade de todas as pessoas e também, paralelo a isso, conectado com aquilo que eu vim fazer no mundo, com quem eu sou de verdade. Eu tô me descobrindo. É o primeiro contato com o processo de autoconhecimento. Mas ainda de forma não clara, de forma não lógica. É ali que eu vou ter as minhas aptidões, é ali que eu vou ver se eu gosto de futebol, se eu gosto de vôlei, se eu gosto do que eu gosto, se eu gosto se eu tenho mais desejos por coisas que não vão trazer melhorias para minha saúde, ou se eu vou fazer coisas que vão me fazer cuidar mais da minha saúde. É ali na fase da adolescência que eu vou começar a ter percepção, uma clareza maior das percepções que eu tenho sobre o mundo. E aí entra o conflito. Porque muitos dos adultos, nós adultos, muitos de nós já adultos, deveríamos ter essa percepção de que ali é uma fase de orientação e não de intervenção. A primeira fase, sim, eu preciso intervir.
Agora não. Agora eu preciso permitir. E talvez você não tenha tido, você adulto hoje, não tenha tido um adulto que fizesse esse papel de simplesmente te orientar. Orientar sobre a verdade que não é a verdade do adulto que está orientando. É uma verdade sobre a vida. E qual é a verdade sobre a vida? Que nós somos imagem e semelhança daquele, que nós precisamos dar o melhor que a gente tem. Que nós precisamos entregar tudo que a gente tem. E o melhor está dentro da gente, não está aqui fora. Não está nas coisas que a gente adquire, não está nisso. Mas se eu der o melhor que eu tenho e abrir esse melhor que está dentro de mim, eu vou sim conseguir ter as coisas aqui fora. Eu vou conseguir ter qualidade de vida aqui fora. Eu vou sim conseguir, de alguma forma, usufruir de matérias que vão me fazer cada vez mais me sentir satisfeito. E quanto mais satisfeito eu tiver, menos egoísta eu devo ser, mais aberto eu devo me tornar. É o contrário, o caminho é o inverso. Cheguei na fase da adolescência, eu vou começar a ter discernimento de quais caminhos eu quero levar para minha vida. Talvez eu ainda não tenha maturidade suficiente para fazer as escolhas certas. Eu vou escolher por algum caminho que não é o caminho que vai me fazer levar a melhor vida que eu deveria viver. Mas aí entra um ponto. Aí entra um ponto. Se os pais, a partir desse momento, pais ou responsáveis, a partir desse momento, tivessem nos ensinado sobre autorresponsabilidade, hoje nós entenderíamos que somos responsáveis, sim, por todas as escolhas que a gente faz, por todos os caminhos que a gente percorre, por todas as decisões que a gente toma. Não foi o seu marido que hoje talvez tenha uma relação doentia, que te colocou uma arma na cabeça e falou assim: você vai casar comigo. E se foi, talvez naquele momento fosse o momento de você pedir ajuda. Se ainda não pediu, corre, porque dá tempo. Você precisa pedir ajuda. Às vezes a gente quer se tornar forte demais e a gente para para perceber que, nossa, eu tô sozinho. Não, eu não tô sozinho. Tem muita gente de mão estendida. O ponto é, será que eu estou com o óculos certo para enxergar as pessoas que estão dispostas a me ajudar? Ou as pessoas que estão entrando na minha vida pensando em beneficiar a vida delas? Ou eu posso ser o contrário. Será que eu estou na vida das pessoas pensando em melhorar a vida das pessoas ou beneficiar a minha vida? Será que eu escolhi o meu emprego pensando em melhorar, em ajudar, em contribuir as pessoas com o talento que eu tenho? Aquilo que eu sei fazer e com aquilo que elas precisam? Ou eu estou simplesmente por conta do salário que eu vou receber, porque eu preciso me alimentar, eu preciso, enfim, fazer essa reflexão, que é um ponto super importante. A responsabilidade é sua, a autorresponsabilidade é sua. E dentro disso quando você for, se você estiver aí em busca de um emprego, não busque só um emprego, busque então um trabalho, busque, queira o trabalho, porque buscar emprego é buscar por uma opção onde eu vá ter o dinheiro no final do mês. Eu tô entrando num outro assunto, mas eu precisei falar sobre isso porque veio. E de repente, se você entender que você, no emprego que você tem, na profissão que você escolheu, você vai ter trabalho, porque trabalho é, ó, serviço. É fazer aquilo que a gente não gosta muitas vezes. É, é buscar melhorar muitas vezes. É estar em serviço de outras pessoas. É contribuir com outras pessoas. Não é para alimentar o nosso ego. Não é porque eu preciso do dinheiro ou para as minhas necessidades básicas. Não é. Eu preciso ser autorresponsável a ponto de entender que eu estou onde estou porque eu escolhi estar. E se eu escolhi estar, eu preciso dar o melhor que eu tenho, o melhor que eu posso, o melhor. Principalmente se eu estiver sendo pago por isso, né? Principalmente por isso que eu falei do trabalho. Mas isso na vida. Eu posso não ter escolhido ser mãe, mas eu escolhi transar, por exemplo, sem camisinha. E aí eu tenho um filho. E agora? Como é que eu faço? Eu sou responsável por isso e por todas as coisas que acontecem na minha vida. E é nesse momento em que eu gostaria que você fizesse o exame de consciência. E não esqueça
o quanto responsável você é por tudo que está acontecendo, pela vida que você está vivendo, pelas coisas boas e difíceis que estão te acontecendo. Porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Você está na vida para aprender algo. Você está aqui para evoluir como ser. Por isso o nome ser humano. Quanto mais humano você se aproximar da tua essência, mais ser você começa a ser. Mais ser humano você começa a, a viver, né? Como uma forma mais humana. Então, para pensar sobre isso. Qual é a tua responsabilidade sobre a vida que você está vivendo? Qual é a sua responsabilidade sobre tudo que você está vivendo? Sobre o que você está enfrentando? Qual é a tua responsabilidade sobre isso? Eu vou finalizar, vou deixar vocês aproveitarem o restinho de Natal. Aproveite para perdoar, para se perdoar, para pedir perdão para as pessoas que você ama, para pedir perdão pelos erros que você já cometeu, pelas escolhas mal feitas que você fez, pelo mal que você causou, porque às vezes você nem percebe, mas você causa mal. E a gente é ser humano e é por esse motivo que a gente faz coisas boas e coisas ruins. Agora, quanto mais as coisas tiverem clareza aí dentro de você, quanto mais você se abandonar, se desapegar das suas crenças, das crenças que colocaram, né, em você, e se apegar ao melhor que você pode ser, ao ser humano melhor que você pode se tornar, melhor a tua vida vai ser. Um beijo grande, a gente se vê na semana que vem, no primeiro dia do ano.